E agora na Rádio Maranata, mais um momento de edificação para a sua vida. Você vai ouvir mais uma mensagem de Deus para a sua vida. Eu queria hoje trazer uma mensagem de alerta para nós como líderes, pastores. Durante esses últimos 20 anos, irmãos, a gente tem visto atônito a decadência de muitos líderes proeminentes, tanto na esfera política, empresarial, eclesiástica, resultando em humilhações públicas para si mesmos, para suas famílias. E quanto mais influência uma pessoa tem, quando ele cai, mais estrago ele faz, porque tem mais gente seguindo ele. E a gente vive um período de crescimento do segmento evangélico. Quando eu falo segmento evangélico, porque além de gente nascida de novo, tem muita gente que tem se agregado a nós que não nasceu de novo, mas porque hoje está em moda ser evangélico. Antigamente, eu me lembro quando eu era adolescente, quando eu era criança, que o evangélico era até um pouco discriminado, e era muito discriminado. Eu sou filho de pastor. Quantas vezes eu, Daniel, pequenininho, chegava na escola na segunda-feira, e aí os meninos faziam gozação comigo assim: o Daniel vai pagar o lanche hoje. O pai deles rodou a sacolinha ontem, vai pagar o lanche para todo mundo. E eu ficava furioso com aquilo. Hoje, apesar de algumas pessoas serem fechadas para o evangelho, há uma abertura muito grande. As pessoas se abriram para isso. E nós temos que tomar muito cuidado, gente, porque nós como líderes temos uma responsabilidade muito grande. As pessoas quando nos ouvem, as pessoas quando estão nas nossas igrejas, eles estão ali por causa de Jesus e por tua causa também. A pessoa quando se agrega à sua igreja, ele se agrega à sua igreja porque ele gostou de você. Hoje existe, aqui na nossa região aqui, tem igrejas enormes como a nossa, tudo aqui pertinho, ó. Aqui na mesma rua ali em cima tem a Batista, agora mudou, da Paz. A Betuel está aqui embaixo, a Shalom está ali, a Assembleia de Deus está aqui. Então a pessoa hoje, para poder estar na igreja que você pastoreia, além de amar Jesus, ele tem que se identificar com você. Ele vai gostar de você, ele vai dizer: eu estou seguindo Jesus, mas eu tenho uma referência. Alguém que eu olho para ele e falo assim: vale a pena seguir aquele líder. Eu queria mostrar para vocês algumas coisas. Esse primeiro slide é da revista Time, que a notícia foi: Deus e o dinheiro. Os fundadores da maior rede de TV cristã dos anos 80 envolvidos em dinheiro, adultério, chantagem. Capa da revista Time, que é a revista de maior circulação nos Estados Unidos. Olha outra que nós temos. A revista Time também traz, embora está muita luz aqui, Jim Swaggart. Eu não sei quantos de vocês assistiam todo sábado Jim Swaggart. Vocês assistiam? Eu não perdia um. Eu me lembro, irmãos, que o Jim Swaggart ministrando nos sábados pela manhã, eu sentava na sala de casa e eu ouvia aquele homem pregando, e eu sentia uma unção tão grande quando aquele homem pregava. E quando aquele homem caiu, foi uma decepção para o mundo inteiro, porque a imprensa, a mídia secular faz questão de anunciar quando há escândalo para eles, e foi capa da revista Time. Olha o outro escândalo que teve. Esse é o presidente americano, Mônica e Bill Clinton, um caso de adultério dentro da Casa Branca. Um líder que, responsável pela maior potência do mundo, um escândalo que varreu, o mundo e serviu para que os valores que estão tão frouxos se tornassem ainda mais frouxos. As pessoas que não aceitavam nos Estados Unidos esse tipo de coisa já estão aceitando também. Aqui no Brasil, o político trair a mulher é natural, as pessoas aceitam numa boa, mas lá não. Já teve políticos que tiveram que ser impeachmentados por causa disso, mas aí começaram a aceitar essas coisas. Outro caso que a gente vê, capa da revista Veja, sexo na Casa Branca. Vamos passar outro? Quero passar alguns casos para vocês entenderem. O ano retrasado, teve aqui um caso, um escândalo da compra de juízes, a máfia do apito, que foi noticiado em todas as grandes revistas, em todos os grandes jornais, na mídia secular. Um juiz que recebeu um dinheiro para influenciar no resultado dos jogos. Vamos ver outro escândalo que se torna notícia. O mensalão de Lula. Lula e o PT, que então defendiam a moralidade,
quando assumiram o governo, se tornaram imorais, piores do que os outros. Mas porque a economia está indo bem, ele se torna o Messias e o Salvador da pátria. Quer dizer, se a economia está indo bem, vale a pena mentir, roubar, fazer o que quiser. Os valores estão totalmente invertidos. Mas na época do Mensalão nós acompanhamos passo a passo aquilo que aconteceu. Logo depois nós temos as denúncias que atingem Palocci, né? Palocci que pegou um caseiro e massacrou um homem humilde lá, abrindo a sua conta bancária para tentar desmoralizá-lo. Quer dizer, vale a pena qualquer coisa, desde que eu esteja no poder. Outro escândalo que teve, a lista dos sanguessugas. Irmãos, e tem um dado aqui importante: 58% do dinheiro foi pago a deputados evangélicos. 58% do dinheiro do escândalo dos sanguessugas foi por deputados evangélicos, pessoas de dentro das nossas igrejas. E se a gente for andar, vamos andar mais um pouquinho. Esse aqui é o escândalo de pedofilia da Igreja Católica Romana, principalmente nos Estados Unidos. A Igreja Católica está pagando uma fortuna de indenizações a famílias. E aqui no Brasil isso é uma realidade também, só que não há a denúncia como havia lá nos Estados Unidos, como há nos Estados Unidos. Padres pedófilos, crianças que, por acreditarem no padre, se envolvem com ele e acabam sendo abusados sexualmente. Depois nós temos um outro aqui sobre o garotinho, os 7 pecados capitais da política. Garotinho, só por ser evangélico, já recebe um massacre terrível da mídia, Deu bobeira, piorou, porque a mídia está em cima, buscando e fazendo. Existem ainda, irmãos, muitos escândalos, inclusive atualmente na igreja evangélica, que embora não deem capa de revista, estão desviando muito das verdades do evangelho. A pergunta que eu faço isso: o que leva essas pessoas, tidas como exemplo de sucesso, a caírem em profundo fracasso, envolvidas em escândalos? Por que essas pessoas que fizeram tantas coisas boas e serviram a tantas pessoas, chegam ao caos em suas vidas pessoais, chegam à humilhação das suas famílias, chegam ao caos da sua vida pública? Na verdade, a palavra escândalo no dicionário, ela diz circunstância ou ação que ofende as concepções morais estabelecidas. Queridos, eu vim de um lar evangélico. Eu aprendi a amar a Jesus vendo meu pai amando a Jesus. Nós ensinamos os nossos filhos muito mais com o exemplo do que com aquilo que falamos. Os nossos filhos vão aprender a orar quando nos veem orando. Não é quando nós falamos, você tem que orar. Os nossos filhos vão aprender a amar a Deus quando eles nos veem no dia a dia amando a Deus com as nossas atitudes. Infelizmente, muitas pessoas vivem aquele contraste entre faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E por isso tantos escândalos têm vindo. E Jesus está dizendo aqui que aquele que faz tropeçar um desses pequeninos, ai daquele. E nós temos uma grande responsabilidade. Eu poderia vir aqui hoje ministrar uma palavra assim, para levar você, mas Deus me mandou falar sobre isso. Porque um escândalo leva pessoas a se desviarem da verdade. Um escândalo leva os mais novos na fé a descrerem de Jesus e do Evangelho. Um escândalo estimula outros a fazerem o mesmo. Se fulano faz, então eu posso fazer também. Mas observem que por que acontecem os escândalos? Os escândalos acontecem por causa de brechas no alicerce. Prestem atenção. Quando nós compramos esse imóvel, aqui era uma oficina mecânica toda suja. Fui em várias igrejas que tinham mais ou menos a característica dessa aqui. Um dia, andando aqui na rua Tiradentes, eu paro de frente ao Banco Bradesco, que tinha uma frente parecida com a nossa, de vidro, imponente para fora. Falei, gente, tirei uma foto. Falei, vamos fazer uma frente parecida, para tirar aquela ideia de galpão. Mas, quando a gente estava fazendo aquela galeria, onde nós acomodamos muita gente, a minha preocupação foi com a fundação.
Porque quando nós estávamos no antigo templo, havia muitas pilastras, eu não sei quantos lembram, era muita pilastra. Às vezes o pessoal sentava para nos ouvir, tinha que ficar... Se eu pregasse e passasse para cá, o irmão já não me enxergava daqui. Se eu passasse para cá, o outro já não me enxergava. Eu falei, eu não quero pilastra. E eu lembro que o doutor Jair, que nos ajudou aqui, eu falei, doutor Jair, faz um projeto para a gente ter uma mão francesa, para não ter pilastra. E ele fez o projeto. E ele fez questão de colocar bastante cimento e ferro para poder sustentar. Falou, pastor, quantas pessoas vão na galeria? Eu falei, umas 400 pessoas, então tem que ser um negócio bem feito, porque o povo pula quando louva. Sabe por que muitas vezes acontecem os escândalos? Porque a gente não se preocupa com os alicerces. Existe muita casa bonita, que tem fachada bonita, mas que não tem alicerces. Se não houver alicerce, por mais bonito que seja do lado de fora, quando acontecer a tempestade, quando vier o problema, a casa vai cair. Do mesmo modo, muitos líderes, sejam pastores, políticos, autoridades, pessoas de grande influência, têm caído em ruínas nos nossos dias. Por quê? Porque falta alicerce na vida dessas pessoas. E aí, eu até coloquei aqui, que depois de muitas investigações nas causas dos fracassos desses líderes, descobriu-se que o grande culpado, virtualmente em todos os casos, foram as brechas no alicerce da vida interior do líder. Você pode ser talentoso, querido. Quem sabe você tem muitos dons. Quem sabe você tem um dom de oratória que faz as pessoas ficarem maravilhadas quando te ouvem. Quem sabe você tem uma facilidade de persuasão muito grande. Tome cuidado. Porque se você tem isso, você corre mais perigo do que os outros. Sabe por quê? Porque quando você começa a ser usado por Deus, começa a vir um tapinha nas costas, começa a vir uns parabéns. As pessoas começam a te parar e dizer, eu fui muito abençoado por você. Você é demais, pastor. Pastor, rapaz, se não fosse o Senhor na minha vida, ai de mim, da minha família. E aí, antigamente a glória era só para Deus. Você queria pregar, mas você era só um imã para atrair as pessoas para Deus. As pessoas olham para você, amam você, e quando elas te amam, você leva elas para Jesus, e as pessoas ficam maravilhadas. Jesus é bom demais. Por quê? Porque você é um instrumento para levar as pessoas a Jesus. No início, quando as pessoas aplaudem, você é para ti, Senhor, o aplauso é para o Senhor. Só que com o passar do tempo, os tapinhas nas costas, os elogios, a gente começa a querer e segurar um pouquinho da glória para a gente, e a gente começa a pensar assim, puxa vida, Deus, Ele está fazendo tanta coisa, mas é por minha causa, sabe? Se não fosse eu, Deus não estava fazendo tanta coisa. E quando a gente começa a despreocupar com as estruturas, com o alicerce, a queda vem. E quando vem, gente, causa um estrago terrível. E eu queria dizer a vocês, queridos, em nome de Jesus, que a gente precisa vigiar a motivação do nosso coração. Tome cuidado, irmão. Eu estou dizendo isso para mim também, porque essa foi uma ministração que eu fiz para um grupo de pastores numa cidade que eu preguei em São Paulo. É importante você entender que quanto mais a gente é usado por Deus, mais a gente tem que vigiar. E quando eu falo que a gente tem que cuidar do alicerce, eu estou dizendo que você precisa ter uma vida de relacionamento com Deus íntima. Antes de você subir ao púlpito, antes de você abençoar os outros, você tem que ter uma vida no altar do Senhor. Você tem que buscar o Senhor. Você precisa levar a sério a sua vida íntima com Deus, o seu devocional diário. Você precisa estar buscando a Deus, porque desse jeito, quando Deus elevar você, porque a Bíblia fala que quando Deus eleva um homem, Ele eleva alguém que vai o elevar junto. Se Deus fez você e quer fazer você um homem de Deus para ser conhecido nacionalmente, é porque Deus quer glorificar através de você a vida dele, a vida do Senhor. Amém? Essa é a introdução. Eu queria passar uma coisa com vocês, igual a história que eu ouvi de um diácono que faleceu, e depois que morre todo mundo fica bonzinho, não fica? Aí o pastor foi fazer o enterro dele, e estava lá o filho e a esposa, e o caixão um pouquinho alto, o filho era baixinho, e o pastor começou a elogiar: o irmão fulano sempre foi um homem temente a Deus. E a mãe olhava para o filho, e o filho olhava para a mãe. Esse homem foi um exemplo de dedicação, nunca falou mal da igreja, nunca levantou um dedo
para poder injuriar ninguém. A mãe olhando para o filho e o filho olhando para a mãe. E o pastor começou a rasgar elogio, porque depois que morre a gente faz muito elogio. Até que o filho não aguentou, falou: mãe, dá uma olhadinha se é o pai que está aí mesmo. A gente tem que tomar muito cuidado, porque quem nos conhece mesmo é quem convive com a gente. É verdade ou não é? Amém? Vamos ver essa aqui. Uma liderança eficaz. Eu queria trazer aqui alguns dados importantes. John Maxwell, ele diz que a eficácia das organizações e da equipe está na força do líder. O que quer dizer isso? Que o líder é diretamente responsável pelo fracasso ou pelo sucesso de uma organização que ele dirige. Eu quero trazer isso para a igreja. O responsável pelo sucesso de uma igreja é Jesus, sim ou não? Mas ele usa gente. Deus estabeleceu um princípio. Qual é o princípio que Deus estabeleceu? Ele disse assim: os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Quando Deus age aqui na terra, Ele age através de gente como eu e você. Então o líder é diretamente responsável pelo sucesso de uma organização. Um pastor presidente é diretamente responsável pelo crescimento e pelo sucesso da igreja que ele dirige. Em tempos de crise, por exemplo, o que as organizações mudam? O técnico ou os jogadores? Sempre o técnico. Os pastores ou as ovelhas? A direção ou os funcionários? Se não está dando certo numa empresa, primeira coisa, vamos tirar o administrador, que ele não está sabendo lidar com as pessoas. A igreja não está dando certo, os membros começam a se mobilizar: vamos tirar esse pastor aí, porque o negócio não está dando certo não. E a gente tem a tendência de sempre culpar os membros, né? A culpa é que eu estou com uma igreja muito difícil, o povo é complicado. Tem muita gente complicada, mas tem muito pastor complicado também. E eu queria trazer aqui uma pesquisa que foi feita por Cousins e Posner, publicada no livro O Desafio da Liderança, da editora Campos. Durante mais de 20 anos, eles fizeram pesquisas nos 5 continentes. Mais de 75 mil pessoas participaram dessas perguntas, foram pesquisados. E a pergunta foi essa: quais são as 7 qualidades que você procura e admira em um líder que você seguiria de bom grado? Depois de pesquisar durante 20 anos, veio então o resultado. As 4 primeiras obtiveram mais de 50% dos votos. A característica mais admirada em um líder, segundo essa pesquisa, eles disseram: o líder que eu seguiria é honesto. Teve 88% de pessoas que responderam. Segunda característica, as pessoas dizem que seguem um líder que tem visão de futuro. 71% disseram que seguem um líder que tem visão de futuro. Terceira característica é que ele é competente. Não é igual o Paulo Maluf não, né? Compete, mas nunca ganha. E a quarta característica é que ele é inspirador. Aí depois vem as outras, né? Em quinto lugar, ele é inteligente, 47%. Em sexto lugar, ele é justo, 42%. Em sétimo lugar, ele é liberal, 40%. Oitavo lugar, um líder atencioso, 35%. Em nono lugar, ele é franco, 34%. Ele é confiável, 34%. Cooperativo, 28%. Determinado, 24%. Imaginativo, 23%. Ambicioso, 21%. Corajoso, 20%. Zeloso, 20%. Maduro, 17%. Leal, 14%. Depois, autocontrole, 8%. Independente, 6%. Você pode observar que a soma deu 700%, porque as pessoas escolheram 7 líderes, ou 7 qualidades. Então a soma dessa porcentagem deu 700%. Na verdade, os percentuais representam entrevistados em todos os continentes. E se você quiser adquirir esse livro, Desafio da Liderança. Todo líder deveria ler bons livros, que pode estar trazendo para você uma elucidação. Mas eu queria trazer aqui para nós, que depois dessa pesquisa, eu descobri uma coisa, que a credibilidade é o alicerce da liderança. A gente pode repetir isso? A credibilidade é o alicerce da liderança. Em síntese, as pessoas vão seguir um líder que eles acreditam nele.
As pessoas não vão te seguir porque você é apenas um bom pregador. Porque eu conheço bons pregadores que não têm ovelhas. Porque quando as pessoas começam a andar com ele, ninguém quer segui-lo. Ele é bom de púlpito, mas ninguém acredita nele. Eu vou dizer mais uma coisa, irmão. Seria muito fácil para mim e para você preparar aí 7 mensagens bem substanciadas e rodar o Brasil pregando. Eu poderia fazer isso e vocês também. Não é difícil você fazer isso não. Chegar no auditório ali com 100 mil pessoas, com uma mensagem que já pregou 200 vezes, pregar aquela mesma mensagem e o povo dá pulo. Agora o desafio nosso é você estar 15 anos à frente da mesma igreja, pregando 2, 3 vezes por semana e o povo continuar querendo te ouvir. Aí é macho, cara. Aí é um líder bom. Você está há 20 anos na sua igreja e quando você traz alguém de fora, o povo fala: ô pastor, nem eu sei que vai pregar não. Puxa vida, que pena. Esse é de verdade o pastor. Porque às vezes você traz uns caras na sua igreja que sai e deixa os cacos para você ficar catando. Por quê? Ele não é pastor. Ele não sabe lidar com ovelha. Ele não tem referência. Ele não tem gente que anda com ele dia a dia para dizer se ele de verdade vive o que prega. E credibilidade é isso. Passa o outro slide aqui. Como é que nós podemos identificar a credibilidade na vida de alguém? Isso é muito importante de acordo com essa pesquisa. As pessoas identificam a credibilidade de um líder observando o seu comportamento. Vou dizer a você que é pastor, querido, as pessoas que andam com você, elas te observam o tempo todo. E você também observa as pessoas. Elas querem saber se você é um homem de Deus só no púlpito ou se você continua sendo um homem de Deus, comendo um churrasco com eles, se você continua sendo um homem de Deus no trato com a sua esposa. Eles querem saber se você continua sendo um homem de Deus quando você vai comprar uma coisa e dá cheque sem fundo ou não. Por isso que a credibilidade é o alicerce da liderança. E a dificuldade de pastorear uma igreja por 10, 15, 20 anos é isso. Porque olha, você conviver com as pessoas 20 anos, as pessoas conhecem a sua vida, vão na sua casa, sabem dos seus defeitos também, porque nós somos humanos, mas mesmo assim continuam te amando. Aí tem credibilidade. Não é ser sério. Aqui na igreja como pastor, eu sempre digo para os pastores que estão comigo aqui, para ter credibilidade, você não tem que andar carrancudo, pelo contrário, porque ninguém quer andar com gente séria o tempo todo. A vida é tão séria, que às vezes você vai andar com um cara que o tempo todo está sério, você não quer andar com ele. Você tem que brincar, você tem que participar da brincadeira do povo, mas o povo precisa saber que mesmo brincando você é santo. Mesmo brincando eles podem confiar em você. Porque a credibilidade é o alicerce. E aí vem outra coisa, né, que está aqui. As pessoas falam assim desses líderes: eles praticam o que pregam. Outra coisa que as pessoas falam: suas ações são coerentes com seu discurso. Outra coisa que falam: eles cumprem suas promessas. E como é que se adquire credibilidade? Aí vem a parte mais importante, que nessa pesquisa que está no livro, as pessoas mais dizem: eles fazem o que dizem que vão fazer. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá? Eles fazem o que dizem que vão fazer. Quero dizer a você, querido, antigamente, há pouco tempo atrás, eu era considerado um pastor jovem. Todo mundo: você é um pastor tão jovem, nossa, Daniel, que benção. Eu fiz 42 anos, já a barba está branca, aí, ó, já tem cabelo branco. Até o nosso querido que veio tirar a oferta aqui, ele falou: eu sou um pastor jovem. Eu falei: você não está tão jovem assim não, cara, você era jovem. Mas durante muito tempo eu ouvi isso: nossa, Daniel, um pastor jovem, nossa, Deus tem te abençoado, hein, Daniel? Não, mas você é tão jovem. Eu continuo me achando jovem, mas assim, já estou na fase 200, né? E a gente adquire maturidade. Com a caminhada da vida a gente vai adquirindo maturidade. E eu cresci na igreja. E liderança é relacionamento, irmão. Um líder é aquele que sabe se relacionar com gente. Não existe liderança sem relacionamento. Se você não sabe se relacionar com gente, você não pode ser líder. Porque liderança é estar junto com as pessoas, é conviver com elas. É as pessoas descobrirem que você tem defeito porque você não é perfeito, mas assim querer continuar andando com você.
porque os seus defeitos não comprometem assim tanto, né, aquilo que elas acreditam de um líder. Então, vejam, vou voltar a repetir aquela frase, passa mais uma, que a credibilidade é o alicerce da liderança. Podemos repetir isso aí? A credibilidade. E eu queria trazer para nós aquelas 4 primeiras características que as pessoas buscam em um líder, em mim e em você, e explicar essas características. A primeira característica que eles procuram, as pessoas responderam que procuram um líder honesto. Na sua igreja também eles estão querendo ver em você honestidade. O que eles quiseram dizer? Em relação a ser honesto, as pessoas querem dizer o mesmo que ser confiável. Alguém que eu possa confiar. Em relação a ser honesto, eles procuram seguir alguém que é íntegro, alguém que tem caráter. Meu irmão, não adianta nada você dar pulinho no púlpito, dar cambalhota, se você não tem caráter. O caráter vem antes dos dons. Deus está muito mais interessado do que você é do que o que você tem. Vou dizer a vocês, queridos, agora em nome de Jesus, com autoridade, porque antes disso Deus fala comigo. É importante que muito antes de você ter os dons, e tomara que você tenha todos os dons possíveis, tomara que você seja um homem que faça chover aí, que seja um instrumento de Deus para curar enfermos. Mas eu conheço muita gente que é usado para curar enfermos, mas que não tem caráter. E as pessoas às vezes vão atrás deles porque eles têm o dom de cura, mas quando começam a andar com ele, aí começam a ter abuso de Jesus, porque ligam eles a Jesus. E Jesus é assim? Não quero mais saber de Jesus. Caráter. As pessoas entendem que alguém é honesto quando suas palavras e atitudes são coerentes. Você tem que viver o que você prega. E as pessoas estão vendo isso o tempo todo. Ou seja, o líder pratica aquilo que ele ensina ou espera dos outros. Ele não diz uma coisa e faz outra. Então, nós precisamos aprender que as pessoas estão procurando para poder se relacionar e para poder seguir um líder honesto. A segunda característica nessa pesquisa, que durou 20 anos, é que eles seguem um líder que tem visão de futuro. O que é visão de futuro? Se trata da capacidade de estabelecer a visão e a direção para o qual a organização caminha. E agora eu quero trazer para nós como igreja. A sua igreja tem uma direção? Você tem uma visão que as pessoas todos sabem? Porque quando o povo percebe que a liderança tem visão de futuro, que há uma visão, que há uma direção a ser seguida, você vai conseguir atrair para você gente séria, porque gente séria não gosta de caminhar sem saber onde está pisando. Olha o que eu estou dizendo para você. Você só vai atrair gente séria para a sua igreja se eles perceberem que você tem uma visão séria e você sabe para onde está indo. Eu descobri isso no meu ministério. A partir do momento que nós colocamos uma visão para a nossa igreja, que Deus nos deu, e nós começamos a publicar essa visão, comecei a atrair gente séria para a igreja. Porque tem crente beija-flor, que ele vai em tudo quanto é igreja de acordo com o que tem em movimento. Mas gente séria é gente comprometida com Deus e com você. Hoje aqui na igreja, é lógico, a igreja é um lugar não é um lugar de exclusão, mas de inclusão. Nós temos gente rica e gente pobre. Tem gente séria, tem médicos aqui, tem engenheiros, tem advogados. Também tem faxineiros, mas gente séria. Por quê? Porque gente séria gosta de saber para onde está indo. Então, se você quer atrair pessoas assim para a sua igreja, não fique levando ao Deus dará, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Para com isso. Estabeleça uma direção. Deus tem uma direção específica para cada igreja. Cada igreja tem uma impressão digital. Às vezes a gente fica querendo copiar o dos outros, e aí você tenta implantar na sua igreja, não dá certo, porque Deus deu para fulano, não foi para você. Ore a Deus, peça a Deus uma direção. Aliancie-se com alguém que tem direção para ele te ajudar. Foi o que eu fiz. Embora Deus tinha me dado uma direção, ainda não era assim, sabe, a que eu queria. Até que eu encontrei alguém que tinha uma direção, que era a direção que Deus tinha me dado, mas ele tinha no papel já colocado, e eu me aliancei com essa pessoa. E estou caminhando com ela.
Então é importante você entender isso. Visão de futuro. As pessoas querem seguir líderes que sabem para onde estão indo. Eu pergunto, você sabe para onde você está indo ministerialmente? Você sabe para onde você está levando sua igreja? Terceira característica que as pessoas procuram num líder é que ele é competente. A competência em termos de liderança refere-se ao histórico do líder e à capacidade de fazer o que tem que ser feito. Não significa que ele tem que fazer tudo, porque se você faz isso, você não é competente. O líder é aquele que sabe delegar e acompanhar o que está sendo feito, não é aquele que faz tudo. Se você faz tudo, você vai impedir que pessoas boas te ajudem. Mas é aquele que descobre os talentos, encaixa aqueles talentos nas funções devidas e acompanham se está sendo feito de acordo com o que tem que ser feito. E outra coisa, e valorizam o trabalho daqueles que estão dando resultado. Isso é importante. Isso é competência. Competência mais importante de um líder é a capacidade de trabalhar bem com os outros. Você sabe o que as pessoas esperam de um pastor, de um líder? Que ele saiba se dar bem com os outros. Você é daqueles que na hora do culto, de vez em quando você desce e vai cumprimentar as pessoas, dá um beijo nas pessoas? Isso é competência. Você é daqueles que demonstra amor pelas pessoas, pode ser o que elas sejam, ricas, pobres, pretas ou brancas, mas as pessoas entendem que você ama indiscriminadamente as pessoas. Isso é competência. Porque hoje, meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Antigamente, já não sou dessa época, mas alguns aqui são. O filho obedecia o pai só porque ele era pai, não era verdade? É meu pai, sim senhor, não senhor. Filho, o pai chegava, o menino até. Se hoje você quiser educar seus filhos assim, você vai perder seus filhos. Porque eu tenho um menino, fez 11 anos agora, mas desde pequenininho eu falava, Dani, que ele tem o meu nome, Dani, faz isso. Ele perguntava, por que, papai? Porque eu estou mandando. Perdeu o filho. Porque eu sou autoridade sobre a sua vida. Tem pastor que acha que pode liderar a ovelha assim. Eu vou ler um texto aqui, irmãos. Obedecei vossos guias, porque velam pelas vossas almas. Eu sou o guia de vocês. Vocês estão entendendo? Está na Bíblia, é verdade. Mas as pessoas não vão te seguir só porque está na Bíblia, ou só porque você é o pastor delas. Elas vão te seguir porque elas amam você. Elas vão te seguir porque você as entende. Elas vão te seguir porque você, quando está no meio delas, você é igual a elas. Elas vão te seguir, não é porque você é um super-homem, porque pastor de mensagens esporádicas que vai na igreja, ele pode dar uma de super-homem. Ele prega e fala assim, gente, eu expulso o demônio com paletó. Tem algum endemoniado aí? Eu vou dizer agora de costa. Não é não? Eu já vi gente assim. Agora, se você for pastor de igreja, meu irmão, além de expulsar demônio de costa e jogar paletó em cima de demônio, você vai ter que andar junto com as pessoas, você vai ter que conviver com elas, e elas vão te admirar pelo que você é, não pelo que você faz. O que você faz é só um embasamento daquilo que você é. Então isso é competência, é trabalhar bem com os outros, é se relacionar com as pessoas, é se fazer entendido. Por causa do programa de televisão, a gente tem atingido muita gente que eu não atingia. Eu recebo centenas de e-mails toda semana. E muitas vezes nos e-mails que me mandam, eu percebo assim que as pessoas dizem assim, pastor, eu te escuto, porque o senhor consegue explicar as coisas difíceis de forma simples que a gente entende. E eu fico feliz com isso. Às vezes, pastor, eu ouvi uma mensagem sobre isso de um pastor, não entendi nada, mas quando o senhor falou, eu entendi. O líder precisa se fazer entendido. Você não pode chegar aqui na frente e começar a usar palavras difíceis só para poder impressionar as pessoas, não, meu irmão. As pessoas têm que entender o que você está dizendo, desde o doutor até o mais simples. As pessoas têm que entender você. E a quarta característica que eles procuram num líder
é que ele é inspirador. O que é ser inspirador? Coloquei aí. Ser inspirador significa comunicar a visão com entusiasmo, com vigor, com confiança, encorajando as pessoas a lutar por um propósito mais elevado. Sabe uma das coisas que vocês como pastores e eu temos que fazer todos os dias no culto? Deus tem um chamado para você. As pessoas precisam entender que elas não estão ali sentadas só para ouvir você. Primeiro que as pessoas não estão ali assistindo um culto, mas elas são participantes desse culto. Deus tem um chamado para você. Você pode ser um doutor, você pode ser um analfabeto. A sua profissão tem que contribuir para o seu ministério e não a sua profissão atrapalhar seu ministério. Eu digo isso todo dia na igreja. Tem irmãos aqui da igreja que começaram a prosperar. A prosperidade começou a ficar muito grande. Do ponto de tomar o tempo de servir a Deus, eles dão uma parada. Pastor, eu prefiro segurar as pontas agora, mas continuar servindo a Deus, do que eu cair nessa rotina. E eu sempre deixo isso muito claro, de ficar correndo atrás do dinheiro e daqui a pouco eu paro de vir na igreja, eu paro de ter comunhão com o Senhor, estou no mundão e perdi tudo. Porque o dinheiro não pode ser um fim, o dinheiro tem que ser um meio. O dinheiro é um meio para glorificar a Deus. A fama não pode ser um fim, a fama tem que ser um meio para glorificar a Deus. Você pode ser um pastor famoso, meu irmão. Você pode ser um homem que seja referência nacional, mas isso não pode subir na sua cabeça, tem que ser um meio. Quando as pessoas virarem para você e falar assim, pastor, me dá um autógrafo. Querido, eu não dou autógrafo, você quer que eu te faça uma dedicatória aqui no livro? Porque para autógrafo é para astro, eu não sou astro, o astro é Jesus. Então, a gente tem que entender isso. E ser inspirador, meu irmão, significa acima de tudo demonstrar paixão pelo que você faz. Paixão por Jesus Cristo. Eu prego em muitas igrejas, mas eu costumo ver algumas coisas assim que eu acho que é uma falha dos pastores. Na hora do louvor, tem pastores que enquanto o povo está louvando assim, aleluia, a honra, ele está doido para acabar, para ele entrar. Se ele não é apaixonado, como é que ele vai instigar entusiasmo nas pessoas? Na hora do louvor você é o primeiro. O povo está cantando lá, pastor, você pode entender muito de teologia, eu louvo a Deus, nós formamos juntos, né, Geraldo? Teologia, fizemos no STEB, formamos juntos. Por mais que você saiba de teologia, por mais conhecimento que você tenha, por mais livros que você lê, não deixe de ser sensível à ação do Espírito Santo no culto da sua igreja. Não deixe de ser sensível. Aquele irmãozinho que está dirigindo louvor, às vezes está todo mundo no óleo e o pastor está ali. Todo mundo em pé, o pastor sentado. Eu vou em igrejas e eu vejo isso direto, irmãos. Direto. Deveria pelo menos estar lá atrás, cumprimentando quem está entrando, no mínimo. Por quê? Você, por ser pastor, você não está acima dessas coisas, não. As pessoas, quando olham para você na hora do louvor, e você está adorando também, estão falando, esse é meu pastor. Quero ser igual a ele. Sabia disso? Isso é exercer e inspirar as pessoas. E eu quero colocar uma frase aqui importante. Se não acreditarmos no mensageiro, não acreditaremos na mensagem. Podemos repetir isso aí? O que quer dizer isso? Eu vou repetir. Que quando as pessoas vêm para Jesus, elas vêm para Jesus porque gostam de você também. Você é o espelho de Jesus na vida delas. Você é referência para elas. E dizem que a igreja é a cara do pastor. E é verdade. Quando você chega numa igreja amorosa, que as pessoas te abraçam, te acolhem bem, é porque o pastor tem essa característica. Está ensinando isso para as ovelhas. Quando você chega numa igreja de gente carrancudo, etc e tal, o pastor também é carrancudo, está sério. Às vezes a gente é mestre em colocar a culpa nos irmãos pelos nossos fracassos ministeriais. Meu irmão, eu sou muito rígido comigo. Se alguma coisa não está dando certo, a culpa é minha. Deus me mostra onde é que eu estou errando. Ou estou errando por omissão ou por comissão. Alguma coisa que eu devia ter feito e não fiz. Por quê? Porque a igreja é o reflexo do líder.
E é importante você entender isso. É importante você entender isso. O líder é aquele que está andando dia a dia com as ovelhas. Então, se as pessoas não acreditam em vocês, não vão acreditar na sua mensagem, e muitas vezes nem vão acreditar em Deus. Então, aqui nós temos aqui uma síntese desse livro. Eles vão seguir um líder que vive o que prega, em que as suas ações são coerentes com o seu discurso. Eles vão seguir um líder que cumpre as suas promessas. Eles vão seguir um líder que faz o que diz que vai fazer. Simples, não é? Então é importante você entender isso. Passa mais um. Que a coerência entre palavras e ações é a marca de um líder que tem credibilidade. A gente pode repetir essa frase? A coerência entre palavras e ações aqui diz que a pesquisa de mais de 20 anos demonstra que a maioria das atividades relacionadas ao líder tem mais a ver com caráter do que com habilidades. Caráter é o principal tema da palavra de Deus. Caráter é o principal requisito do líder cristão. Portanto, as conclusões desses pesquisadores comprovam o que a Bíblia já diz sobre liderança e atitudes dos verdadeiros líderes. Caráter. Para Deus é mais importante o que você é do que o que você tem. Se você for, você pode ter. Mas se você for, até o que você tem, você perde. E eu louvo a Deus porque Deus tem me levado a escadas, degraus maiores a cada dia na minha vida. Mas eu estou sempre dizendo para Deus: Deus, nunca me permita perder o foco. Não me permita virar um astro, como eu vejo alguns colegas meus que ficaram famosos e se tornam astros e começam a... Deus, por mais fama que você possa ter ou eu possa ter, que a gente continue sendo simples. Porque a simplicidade é a marca de um líder que tem caráter. Que as ovelhas olhem para a gente e falem assim: esse é meu pastor, é meu líder. Esse é meu pastor. Sabe aquele orgulho? Meu pastor é um exemplo para mim. Ele não tem nem muito dom de cura, não, sabe? Ele não é daqueles que dá, sabe? Mas ele é gente. Ele é gente que sabe lidar com gente. É isso. A gente precisa ser gente. Só isso. Gente que sabe lidar com gente. Gente que entende as imperfeições e as dificuldades de gente. E gente que nunca se mostra um super-homem, mas mostra para as pessoas que é falha também. Irmãos, eu sou falho, eu sou homem como vocês. Mas eu tenho amor no coração, eu tenho paixão por Jesus. Deus me deu a incumbência de dirigir essa igreja. Eu nem sou digno, mas Deus me deu. Então é uma característica que a gente precisa ter. E a gente precisa vigiar. Porque se a gente não vigiar, os tapinhas nas costas, os elogios começam a entrar no coração da gente. Não é verdade, Alda? E aí a queda de um pastor, de um líder, começa isso. Quando ele começa a assumir a glória para ele. A glória já não é só de Deus, é de Deus, mas minha também. E aí as coisas começam a vir e é um problema de cair. Eu estou ministrando para vocês, mas essa ministração, sabe onde é que eu dei ela? Eu peguei os líderes da igreja, que fazem parte do meu GD, que se reúnem comigo toda sexta-feira na minha casa, e fui para um hotel fazenda. Falei com eles: gente, nós vamos passear. Aí fomos para lá, fui para o Canto da Siriema com a turma. 20 casais. Quando chegou lá, a gente estava, sauna, piscina, reunião. Essa pancada aqui, ó. Eu não quero que vocês apenas sejam líderes por líderes. Falei, nós precisamos ter caráter. As pessoas vão seguir por aquilo que nós somos. Faça isso. Mesmo que você não vá para um lugar, reúna a sua liderança. Ministra isso. Eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso, irmãos. Para a gente não cair na bobeira e na tentação de permitir que escândalos venham. E quem mais sofre com escândalo é aquele que foi motivo de escândalo.
Porque vem a vergonha da família, vem a vergonha da sociedade apontando o dedo, vem a vergonha da pessoa que estava numa posição, de destaque, de repente está lá embaixo. A função do líder não é falar mal do outro, é pregar Jesus, é ministrar a vida de Deus sobre a vida das pessoas. Amém, gente? Amém, gente? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Nós temos uma grande responsabilidade. Vocês sabiam disso? Um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade. E eu acho que o que o pastor mais gosta é de ver uma ovelha olhando para ele com aquele olhar assim, com o olho brilhando, e dizer assim: aquele ali é meu líder, aquele ali é meu pastor. Pastor, você é um exemplo para mim, pastor. Pastor, você é um ideal, quero ser igual ao senhor quando eu crescer. Credibilidade. Se importe com isso em primeiro lugar. Os dons virão como consequência disso. Amém, gente? Você ouviu mais uma mensagem de edificação para a sua vida